Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe quando a gente pega o celular e o GPS mostra exatamente onde estamos? Ou, pensando lá atrás, como é que os navegadores antigos conseguiam cruzar oceanos inteiros sem se perder? Pois é, a resposta para tudo isso está numa ideia-chave: a cartografia. Basicamente, a arte de dar um endereço para cada cantinho do nosso planeta. Então vamos nessa? Vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? E não estamos falando de nome de rua e CEP. A gente está falando de um sistema que funcione em qualquer lugar. No meio do oceano, no pico de uma montanha, no meio de deserto. Como é que se cria um endereço que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, consiga entender? Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender qual era o tamanho do desafio. Depois, a gente começa pelo básico, que é a orientação. Em seguida, vamos construir uma espécie de grade invisível sobre o planeta e, por fim, decifrar as coordenadas que dão a cada lugar aquele seu endereço único. Olha, a necessidade de saber onde eu estou e para onde eu vou é uma coisa tão antiga quanto a própria humanidade. Sem um sistema que todo mundo concordasse em usar, a exploração, o comércio, até a ciência, como a gente conhece hoje, seria tudo impossível. Precisávamos de uma linguagem em comum para descrever um lugar, um sistema que funcionasse além dos mapas e das fronteiras. E o primeiríssimo passo para criar essa linguagem é a orientação. Antes de localizar qualquer coisa com precisão, a gente precisa saber para que lado está virado. É o alicerce de toda a navegação. E tudo começa com 4 direções muito, mas muito importantes. Os famosos pontos cardeais. Pense neles como o nosso alfabeto da direção: norte, sul, leste e oeste. Eles nos dão um ponto de referência básico, não importa onde a gente esteja na Terra. É um sistema super intuitivo e universal. E tudo começa com o nosso ponto de referência principal, a nossa âncora, o norte. Por convenção, é ele que fica lá no topo dos mapas. E no lado exatamente oposto, a gente encontra o sul. Se você sabe onde está o norte, automaticamente já sabe onde está o sul. Eles são os 2 polos do nosso eixo de orientação. Agora, à direita do norte, temos o leste. Historicamente, ele é associado com a direção onde o sol nasce, o que é um ponto de referência que a gente tem todo santo dia. E para fechar, à esquerda, o oeste, onde o sol se põe. Pronto, com esses 4 pontos a gente já tem uma bússola básica na cabeça. Mas, veja bem, isso só nos dá a direção. Como é que a gente faz para achar um ponto exato? É aqui que a coisa fica genial. Para sair da simples direção e chegar na localização precisa, os cartógrafos tiveram uma ideia. E se a gente imaginasse uma grade, uma malha invisível cobrindo o planeta inteiro? Uma teia de linhas que poderia dar para cada pontinho um endereço único. E esse sistema tem um nome: coordenadas geográficas. Impressionante, né? Uma ideia que parece tão simples. Tipo, só desenhar umas linhas num globo e ela resolve um problema gigantesco. Pensa só, cada ponto onde uma linha cruza com a outra vira uma identidade única. É como se fosse o CPF de qualquer lugar na Terra. Essa grade é formada, então, por 2 tipos de linha. A gente tem a latitude, que são as linhas horizontais, correndo de um lado para o outro, como se fossem degraus numa escada. Elas medem o quão ao norte ou ao sul a gente está. E temos a longitude, que são as linhas verticais, indo de um polo ao outro, medindo a nossa posição para o leste ou para o oeste. Então vamos abrir essa caixa e olhar cada um desses componentes com mais calma, porque entender cada uma dessas medidas é o segredo para dominar esse sistema de endereço do planeta. Vamos começar com as linhas horizontais, as que deitam no globo. A latitude usa a linha do Equador como seu ponto de partida, o seu marco zero. A partir dela, a gente mede em graus. Para cima, em direção ao norte, até 90 graus lá no Polo Norte. Ou para baixo, em direção ao sul, até 90 graus no Polo Sul. É a nossa coordenada para cima e para baixo no mapa. Agora, para longitude, a gente precisava de um ponto de partida na vertical, certo? E olha que interessante, a escolha foi totalmente geopolítica. Lá em 1884, rolou uma conferência internacional que decidiu que o marco zero seria o meridiano de Greenwich, lá em Londres. E por quê? Basicamente porque o poderio naval britânico era imenso, e a maioria dos mapas de navegação da época já usava Greenwich como referência. Então, a partir dele, a gente mede 180 graus para leste e 180 para oeste. Essa é a nossa coordenada de um lado para o outro. Certo. Com latitude e longitude, a gente consegue apontar para qualquer lugar num mapa plano. Mas a Terra não é plana.
tá faltando uma medida super importante para a gente ter um endereço completo de verdade. Como é que a gente diferencia o topo de uma montanha do vale que está logo ali embaixo, no mesmo ponto do mapa? E a peça que faltava no quebra-cabeça é a altitude. Ela mede a elevação, ou seja, a nossa distância vertical, a partir de um ponto de referência que todo mundo usa, que normalmente é o nível médio do mar. É a altitude que adiciona a altura, a profundidade ao nosso endereço. Então, o grande lance é esse, é a combinação das três informações. Primeiro, a gente acha a nossa rua na horizontal com a latitude. Depois, a gente acha o cruzamento na vertical com a longitude. E por fim, a gente descobre o andar em que estamos com a altitude. E aí sim, temos um endereço 3D perfeito. E isso resume perfeitamente a nossa jornada aqui. A gente partiu de uma ideia simples, os pontos cardeais, que nos deu direção, e evoluímos para um sistema super sofisticado de coordenadas em 3 dimensões que nos deu a localização exata. É uma solução elegantíssima para aquele problema antigo de ter um endereço global. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. As coordenadas geográficas são, no fim das contas, uma grade invisível que organiza o nosso espaço físico. Mas que outras redes, que outros sistemas invisíveis, talvez sociais, econômicos ou digitais, organizam e guiam as nossas vidas hoje em dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar.